Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você. Como Deus disse para Josué lá na entrada da terra prometida, eu digo para você agora: seja forte e corajoso. Não temas, não temas, não temas, não temas. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás, não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? 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 Como está escrito na palavra de Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, não temas, não temas, não tenha medo, o Senhor é com você. Não temas, não temas. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, em frente, confiando no Senhor, crendo que Ele é Deus conosco, que Ele está conosco. Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. O Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor não vira as costas, não abandona, não trai, não foge. O Senhor é o Deus que marcha conosco na copa das amoreiras. Por isso nós te louvamos nesse momento de oração. Que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós, renovar a nossa fé, a nossa esperança e a convicção de que o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Fala conosco nesse tempo de meditação na sua palavra. É o que te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 49 e 50, está escrito assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, meu irmão, minha irmã, é o tema da nossa meditação de hoje. Não tenha medo, creia em Deus. Nós sabemos pelo contexto dessa mensagem que Jairo procura Jesus, se prostra diante dele, pede para Jesus ir na casa dele curar a filha dele que está muito doente. Eles estão enfrentando uma multidão empolgada. No meio do caminho, uma mulher toca Jesus, Jesus para e ela é curada, porque ela toca na orla da veste de Jesus. Tudo isso, diante da urgência de Jairo, deve ter trazido um pouco de angústia nele inicialmente. Porém, a cura da mulher deve ter produzido nele uma fé, deve ter fortalecido a fé que ele tinha. Certamente Jairo já tinha ouvido a respeito dos sinais que Jesus fazia, por isso ele procura Jesus. Então ele já tinha uma fé e um temor do Senhor, por isso ele se prostra na presença dele. E aquela cura então renova, aumenta, amplifica a fé de Jairo. Jesus ainda está falando quando chega esse mensageiro e diz, a mim parece, de uma maneira muito dura, muito fria: não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre.
o que leva alguém a agir dessa maneira, o que leva alguém, eu fico pensando, meu Deus, o que leva alguém a ser tão frio assim, a ser tão duro, a fazer uma comunicação tão grosseira dessa maneira, diante de alguém que está passando por uma perda tão severa. Eu fico pensando na palavra de Deus que diz no Evangelho de João que o Verbo se manifestou cheio de graça e de verdade. É verdade que naquele momento a filha de Jairo estava morta, mas será que precisava ser dito isso de maneira tão dura, tão direta, tão clara? Quando eu leio esse texto, aprendi com meu pastor, e o Verbo se manifestou cheio de graça e de verdade. Primeiro a graça. Nós podemos, eu gosto de dizer, falar qualquer coisa se nós falarmos primeiro com a graça. Que Deus nos dê essa condição de, ao comunicar com as pessoas, que a graça nos preceda, porque a graça, ela abre portas. Quando Jesus viu essa pessoa falando com Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. Jesus dá uma palavra de encorajamento para Jairo. Ao buscar Jesus, se prostrar diante dele, certamente Jairo demonstrou fé e esperança naquilo que o Senhor podia fazer por ele. Jesus, que já havia demonstrado poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, iria demonstrar agora poder sobre a morte. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Aquele Jesus que lá no tempo de Jairo mostrou poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte, é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso, nosso Senhor Jesus, para suprir todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. Então não tenha medo, creia no Senhor. Jesus diz para Jairo, não temas. Jesus reconhece a situação frágil de Jairo. Jesus reconhece que nele começa a surgir o temor de que agora não tem mais esperança, agora acabou, não tem mais jeito. Quem é que pode lidar com a morte? Não é? E Jesus reconhece que Jairo, ele perde a esperança, que ele tem medo de enfrentar essa situação, que é a perda tão severa da filha amada dele. Então Jesus reconhece o medo e encoraja Jairo, não tenha medo, fica firme. O medo, meu irmão, minha irmã, é um grande obstáculo. Ele pode nos paralisar e ele pode ser um impedimento à ação de Jesus. O medo pode destruir a nossa fé. Por isso o Senhor sempre recomenda, seja forte e corajoso, não tenha medo, persevera em crer, continua, persevera, crendo no Senhor, crendo na palavra, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Diante de grandes desafios, todos nós temos medo. Se você perguntar para mim assim, que já passei por muitas situações difíceis, você teve medo? Sim, muitas vezes tive medo diante de novidades, diante de situações desafiadoras, diante de situações que nós não temos controle nenhum. Às vezes nós tememos. Porém, quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na palavra de Deus, nós podemos nos apegar, nos agarrar à palavra de Deus, nós podemos nos apegar às promessas de Deus, nós podemos proclamar a palavra de Deus e as promessas de Deus e nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele, como Paulo nos instiga, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diante de grandes desafios, o que nós devemos fazer? Clamar o Senhor, suplicar a Ele que nos ajuda, socorra no Senhor. Nesse momento, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, venha me socorrer. É isso que Jesus está dizendo para Jairo, não tenha medo, mantenha a sua fé, acredite e você vai ver o milagre.
Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Guarde a sua fé, acredite, para que você possa experimentar na sua vida a ação direta de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não dê atenção aos incrédulos, não pare para ouvir suas vozes. Imagina, Jesus está ali caminhando com Jairo, acabou de fazer um grande milagre, chega uma pessoa e fala assim, agora não tem jeito mais. Tem pessoas, se nós ficarmos perto delas, se nós dermos ouvidos a elas, o que vai acontecer com a gente é a nossa fé será afetada, abalada, nós podemos até perder a fé, nós podemos até apostatar. Por isso nós precisamos selecionar bem as pessoas às quais nós vamos ouvir, aquelas que nós vamos dar o nosso ouvido, aquelas que nós vamos abrir o nosso coração. Tem pessoas que elas podem ser muito agradáveis, muito carismáticas, elas podem ser aplaudidas pelo mundo e podem até ser muito engraçadas, mas se nós entregarmos o nosso coração para aquela pessoa, ela tem a capacidade de nos arrastar para longe de Deus, de nos levar para a incredulidade, de destruir a nossa fé. Não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Então nós precisamos de prestar muita atenção a quem nós damos o nosso ouvido, a quem nós entregamos o nosso coração, com quem nós passamos tempo. A Bíblia nos recomenda isso, ela diz, não pare no caminho dos ímpios, não atente para o conselho deles. Então por isso nós não devemos, meu irmão, minha irmã, parar para dar atenção a pessoas que não nos ajudam, não nos fazem crescer, não nos encorajam. Você precisa se cercar de pessoas que te ajudem, que te acrescentem, que te façam crescer. Jesus disse para Jairo, não tenha medo, continue acreditando. Creia somente, em vez de olhar para a circunstância, em vez de dar ouvidos para estas falas, em vez de olhar para as circunstâncias, olha para mim. Mantenha seu olhar, meu irmão, minha irmã, em Cristo. É Ele que nós devemos ouvir. É nele que nós devemos esperar. É nele que nós devemos crer. Por isso Jesus te diz nesse momento, não tenha medo, creia. O Senhor certa vez falou assim, creia em Deus, creia também em mim. O Senhor nos chama, nos convida, nos propõe este caminho, que é o caminho de não ter medo, não se atemoriza de más notícias. O homem que teme a Deus não se atemoriza, não tem medo de más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor, então não tenha medo de más notícias. Não pare para dar atenção a pessoas que são portadoras de derrotas, de má notícias, pessoas que vão destruir a sua fé. O mundo está cheio disso, de pessoas que escolheram atacar a fé, atacar o evangelho, atacar a pessoa de Cristo, como lembro sempre que João diz em suas cartas, naquele tempo, há 2000 anos, 2000 anos já se passaram e João dizia que já naquele tempo havia muitos anticristos, pessoas que querem destruir a sua fé, pessoas que querem te afastar de Cristo, pessoas que querem te encher de dúvidas. Elas não acreditam e elas querem te arrastar para esse mundo de incredulidade, de dúvida, para esse mundo que a eles parece direito, mas que ao final são caminhos de morte, como o próprio Senhor diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Muitas pessoas, vou repetir porque é importante, são atraentes, são simpáticas, são carismáticas, e naturalmente atrai pessoas para o redor delas. Elas contam piadas, elas são festeiras, elas alegram aquele ambiente, tornam aquele ambiente agradável,
mas embora pareça agradável, pareça bom, cuidado, porque há caminhos que parecem direitos, mas são caminhos de morte. Por isso Jesus diz para Jairo, não dá ouvido para esse cara não. Jairo, olha para mim, não tenha medo, creia somente e sua filha será salva. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha para Jesus, crê nele, crê na palavra, crê nas promessas para você receber, para que você alcance a salvação. A coragem e a fé estimuladas por Jesus em sua conversa com Jairo vão produzir o resultado que Jairo quer. Ela será salva. Então, mais uma vez, no que diz respeito à sua vida, no que diz respeito aos seus desafios, no que diz respeito ao seu relacionamento, à sua fé e à sua esperança em Jesus, na palavra de Deus e em Jesus, não tenha medo, não tenha medo de viver segundo a palavra de Deus. O Senhor falou para Josué de novo, né? Seja forte e corajoso para viver conforme tudo que está escrito neste livro. Dele não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha cuidado de viver conforme tudo que nele está. Então você será bem-sucedido, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo neste mundo mau. Não tenha medo de viver conforme a palavra de Deus. Não tenha medo nem vergonha de manifestar em todo lugar a sua fé e a sua esperança em Cristo, porque a coragem e a fé produzem resultado e é preciso ser forte e corajoso para seguir a Cristo nesse mundo mau, nesse mundo de incredulidade, nesse mundo de imoralidade, nesse mundo de violência e maldade, nesse mundo cheio de apostasia, onde a dúvida prevalece. Não tenha medo de crer no Senhor, não tenha medo de seguir o Senhor, não tenha medo. Creia no Senhor e em sua palavra. Para concluir essa nossa reflexão, que é bem breve, cuidado com as suas companhias, cuidado com quem você ouve. Não vos enganeis, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquele que você ouve, meu irmão, minha irmã, certamente vai impactar o seu relacionamento com Deus. Uma palavra pode produzir vitória, uma palavra pode produzir fracasso. Olha, da nossa boca pode surgir bênção, da nossa boca pode surgir maldição. Da boca das pessoas que você está próximas a elas pode surgir vida e essa vida te alcançar. Também pode surgir morte e essa morte pode te alcançar. Eu tomo muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relaciono. Tem pessoas que são extremamente desagradáveis, pessimistas, incrédulas, imorais, obscenas, pessoas que às vezes ao redor delas fica cheio de gente rindo, contando piada e brincando, mas a palavra que sai da boca delas é morte, então foge delas. Cuidado, o Senhor fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma palavra que uma pessoa te dá pode trazer grande prejuízo na sua vida, pois o Senhor não conta a parábola do trigo e do joio, que ele, o semeador, semeia o trigo, mas de noite vem o inimigo e semeia ali no meio o joio. Então, às vezes, uma semente basta para produzir um grande estrago na sua vida.
Me lembro de um amigo que era um crente muito fiel, muito cheio do Espírito Santo, gostava muito da companhia dele e ainda gosto, mas aí ele começou a estudar, começou a crescer, começou a ouvir muitas palavras e o curso que ele fazia, as pessoas eram muito incrédulas e colocavam muita dúvida. E um dia ele chegou para mim assim e falou assim: coronel, eu não sei se eu creio mais. Eu não acredito mais como eu acreditava antes. Ele era um homem cheio de fé. E de repente ele foi recebendo influência, foi recebendo semente, a fé dele foi sendo massacrada. Cuidado, basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa. Certa vez uma pessoa falou comigo assim: eu encontrei com o Senhor determinada ocasião e eu estava muito mal, tinha tomado uma péssima decisão na minha vida, mas a palavra que o Senhor me disse aquele dia salvou a minha vida. Palavras podem trazer vida, palavras podem produzir morte. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra logo na entrada algumas pessoas que estão ali pranteando, chorando, e Jesus fala com eles assim: não chorem, a menina não está morta, ela dorme. E riram dele, e eles riram dele. Então Jesus pega Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe, e entra com eles. Jesus chega para a menina, toma ela pela mão e diz: menina, levanta-te. E ela ressuscitou. Louvado seja Deus, o nosso Senhor tem poder sobre a natureza, sobre demônios, sobre enfermidades e sobre a morte. A Bíblia diz que ressuscitado ele traz na mão a chave da morte e do inferno. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus venceu a morte e assim como ele venceu, nós que cremos nele também venceremos. Não tenha medo, creia no Senhor e creia na palavra de Deus. O que eu digo para você nesta hora, meu irmão, minha irmã, que é a mesma palavra que Jesus disse para Jairo, serve para mim, serve para você diante dos desafios, das dificuldades. Não pare e fique olhando as circunstâncias, vá até Cristo, confia nele, não tenha medo de exercitar a sua fé, não tenha medo de buscar a Cristo, não tenha medo de declarar para ele a sua necessidade. O Senhor diz para você e diz para mim neste momento: não temas, crê somente. E você vai encontrar, vai receber a sua graça, a sua bênção. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu dilema, mas a Bíblia nos faz saber que antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, ela ainda está no nosso coração, ainda está na nossa mente, e o Senhor já conhece, e Ele, o Deus que nós servimos, tem poder sobre demônios, tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder para suprir todas as suas necessidades. Ele tem poder para te erguer da morte para a vida, das trevas para a luz. Confia nele, crê nele e apresenta ao Senhor agora a sua necessidade comigo, enquanto eu e você oramos para louvar, agradecer ao Senhor, mas da mesma maneira para apresentar para Ele a nossa necessidade. Pai Celestial, o Senhor é tão maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso. Nunca na história humana se ouviu dizer de um Deus como o Senhor. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que vem e toma o nosso lugar na cruz. Não temos palavras para agradecer a sua bondade. Nesse momento de reflexão e de oração, nós te pedimos, Espírito Santo querido, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa esperança, que o Senhor possa nos fortalecer para que a cada dia, a cada encontro com o Senhor, nós possamos crer mais no Senhor e na sua palavra, no Senhor e em suas promessas.
Tira de nosso coração e da nossa mente todo o temor. Afasta de nós, ó Deus, o incrédulo, o homem mau, aquele cuja boca é veneno, aquele cujo coração, Deus, está distante do Senhor. Coloque perto de nós, cerca-nos, ó Deus, com homens e mulheres que creem no Senhor, que praticam uma fé, que buscam o Senhor, que, ó Deus, nos ajudam com palavras de vida, de encorajamento e de esperança. Senhor, abençoa este meu irmão, a minha irmã que está aqui nesse momento. Fortaleça ele, aumenta, Senhor, a sua fé e sua esperança, renova a graça do Senhor sobre a vida dele e dela agora. Em nome de Jesus eu te peço. Te peço, meu Pai, o Senhor que tem poder sobre a natureza, sobre demônios, sobre enfermidade, sobre a morte, que nessa hora toca no meu irmão, na minha irmã, para quebrar as cadeias, para soltar os grilhões, para aumentar a fé, para sarar enfermidades, para abrir portas que estão fechadas. Deus, no nome de Jesus, faça isso. Abra as portas que estão fechadas. Feche as portas das trevas que foram abertas. Senhor, no nome de Jesus, quebra grilhões, liberta os seus filhos, as suas filhas, das angústias, das depressões, dos medos. Dás, ó Deus, más notícias, que o Senhor abençoa, guarde, derrama sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, que a bênção do Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a vida do meu irmão, sobre a sua casa, que o Senhor vá na sua frente como escudo, Deus, livrando ele de todo mal, que o Senhor, Pai, não nos deixe cair em tentações e nos livre de todo mal, que o Senhor, ó Deus, tome a nossa vida como bom pastor, tome a nossa vida nas suas mãos e nos conduza em segurança, Pai, no dia a dia, durante toda essa semana, durante toda a nossa vida. Não nos deixe nunca, Senhor, apostatar, perder a nossa fé. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajude todos os dias a crer no Senhor, a crer na sua palavra, a crer nos seus profetas e a prosperar como a sua palavra nos diz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja forte e corajoso, enfrente essa vida, sabendo com a certeza de que maior é o que está em nós, o nosso Deus. Diante dele fogem principados, potestades, poderes das trevas. Nele nós estamos seguros. Confia nele, segura na mão dele e vai.